Salve, 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 jovens! Voltamos para mais uma aula de instrumentação industrial. Estamos aqui estudando, a ideia dos nossos condicionadores de sinais. Afinal de contas, os sensores já foram amplamente analisados, amplamente estudados. Agora estamos aí buscando criar formas, criar métodos de ajustar os valores desses nossos sinais que os sensores criavam aqui a partir dos nossos condicionadores de sinais. E aí, hoje a proposta é dar continuidade naquilo que a gente já aprendeu na última aula sobre as pontes de Wheatstone, onde a gente aplicou ali uma ideia aplicada a utilizando o nosso strain gauge. E hoje vamos tentar aí analisar uma realidade, algo mais próximo da realidade, uma aplicação prática de verdade da nossa ponte de Wheatstone. Então, segura aí, vamos lá, vamos juntos aprender mais essa ideia, mais esse nosso conteúdo que é muito importante. Olha só relembrando vocês um pouquinho, a ponte de Wheatstone, ela é uma das formas mais simples da gente condicionar os nossos sinais, da gente ajustar nossas grandezas físicas aí, grandezas, por exemplo, de resistores, ou também poderia ser capacitor, poderia ser indutor, qualquer informação aqui mais associada às grandezas elétricas. Mas a ponte de Wheatstone é uma das principais formas que a gente vai encontrar aí para fazer esses nossos condicionadores de sinais. E aí, a partir dessa ponte de Wheatstone, como já foi visto na última aula, a gente colocou um resistor, um strain gauge aqui em uma das posições específicas dessa nossa ponte de Wheatstone, e a partir desse resistor a gente viu que, olha, se existe aí uma deformação, uma variação da estrutura, da posição dessa nossa estrutura, onde esse nosso strain gauge está fixado, a gente vai conseguir perceber alguma grandeza aí sendo alterada. E essa nosso strain gauge vai perceber essa grandeza e criar aí uma variação de resistência. E dessa variação de resistência, o nosso condicionador de sinal, a nossa ponte de Wheatstone, ela simplesmente transformava essa variação de resistência em uma variação de tensão. E aí vocês já podem pensar o seguinte, olha, já temos um sinal de tensão, podemos então colocar esse nosso sinal, essa nossa ponte de Wheatstone, direto aí no nosso controlador, por exemplo. Afinal de contas, transdutores não necessariamente precisam de transmissores, aquela ideia, a terceira parte do nosso transdutor. Bom, e aí eu já falo para vocês, muita calma nessa hora, afinal de contas, neste caso específico, a gente vai sim precisar de um transdutor. Porque o que eu gostaria de mostrar para vocês, olha só, a gente tinha, num primeiro momento, a nossa deformação, a nossa variação de posição, que era aqui identificada como um ΔX, e esse strain gauge percebia essa informação e transformava ela em um ômega, aqui uma variação de resistência. Ele transformava essa variação de posição em resistência. E dessa resistência, a nossa ponte de Wheatstone criou aí uma variação de tensão, aquela tensão BCD que foi mostrada lá num primeiro momento que ela era positiva e era negativa. E aí, por que eu falo para vocês que neste caso é importante a gente criar aqui alguma coisa, uma caixa preta aqui que ainda não sabemos o que é, mas vai ser aí importante, vai ser base aí de conteúdos mais para frente que a gente vai estudar também. Mas essa caixa preta,
ela vai ter como finalidade, como objetivo, fazer essa transformação de sinais positivos e negativos para somente sinais positivos. Afinal de contas, os nossos controladores, de modo geral, eles não suportam sinais negativos. Então vocês podem pensar o seguinte: olha, vou colocar aí um Raspberry, um PIC, um Arduino, um ARM, qualquer tipo de microcontrolador ou um controlador de modo geral, um PLC, e aí tomem muito cuidado, porque de modo geral, tá, esses nossos controladores não suportam esse sinal negativo, eles queimam na hora. Então, muito cuidado quando vocês estiverem criando esse nosso sistema, criando essa nossa aplicação. E aí, é importante vocês perceberem que a partir dessas mudanças de grandezas físicas, estamos conseguindo adaptar, conseguindo ajustar os nossos sinais, as nossas informações industriais aí para melhor atender o nosso caso. E aí, baseado naquilo tudo que a gente já estudou, estamos aqui criando de fato esse nosso transdutor, onde a gente tinha um sensor que era o strain gauge, a gente criou um condicionador de sinal que era a nossa ponte de Whitson, e aí falta o transmissor, que é base aí de outras matérias que também são estudadas. Bom, juntando isso tudo, nós podemos então analisar o transdutor de modo geral. Mas podemos também, afinal de contas, nós já temos um conhecimento já firme, baseado aí em diversas coisas que a gente já estudou. Então, gostaria de melhor apresentar todo esse diagrama, todo esse formato aqui dessa ideia de automação industrial para vocês, para algo mais próximo da realidade, mais próximo de como que a gente realmente trabalha. Então, olha só, vamos transformar essa ideia nessa aplicação aqui, que é algo mais próximo da realidade. Então, o que eu gostaria de mostrar para vocês? Nessa aplicação, a gente continua tendo o nosso strain gauge, que vai pegar essa nossa variação de posição, essa nossa deformação. Esse strain gauge cria uma variação de resistência que vai para uma ponte de Whitson. Essa ponte de Whitson faz um ajuste, né, nessa nossa para um sinal de tensão, e desse sinal de tensão a gente cria aqui um outro valor de tensão também, que vai ser entrada aqui, base para a entrada desse nosso controlador. E também trabalhamos aqui com um valor de set point, alguma informação que é pré-definida, que o nosso sistema, o nosso controlador, por exemplo, ele já tem como informação, ele já sabe onde ele deve atuar. E aí, num caso específico, podemos considerar o seguinte: olha, a partir deste set point, nós temos aqui a diferença, né, porque o set point vem com sinal positivo e esse nosso sinal do transmissor vem com sinal negativo. A partir dessa diferença, o nosso controlador ele pode aplicar um sinal de tensão também em um nosso atuador aqui, e esse nosso atuador, como por exemplo um motor, ele vai fazer uma variação de ângulo. Então percebam que essa variação de ângulo que está atuando nessa nossa planta está criando aí, está sendo resultante dessa variação de posição nessa nossa deformação desse nosso sistema. Bom, a partir de toda essa informação eu posso exemplificar esse caso, essa situação para vocês da seguinte forma. Olha só, eu vou dizer que esse sistema que eu estou tentando controlar, a partir desse nosso controlador, ele é basicamente o controle de ângulo de alguma planta específica, de alguma planta que a gente pode imaginar aí sendo qualquer coisa.
onde este controle de ângulo ele depende diretamente da deformação que é observada através de um strain gauge. Então, o que a gente está falando é, vamos controlar essa posição, esse θ, esse ângulo que a gente está introduzindo nessa nossa planta, e a partir deste ângulo sendo controlado, a gente vai ter aí uma deformação que é observada pelo strain gauge. E aí a gente consegue fazer esse controle de forma automatizada. Afinal de contas, a proposta da disciplina e do curso de modo geral é automatizar as coisas. E aí vocês podem pensar o seguinte: tá, existe um controle de ângulo, existe uma deformação, mas quem seria a planta exatamente? Eu poderia indicar aqui um exemplo qualquer. Por exemplo, posso falar o seguinte, olha, na verdade isso daqui é um violão, essa nossa planta, onde esse violão precisa ser afinado. O problema dele é a afinação. E aí, para a gente afinar esse violão, a gente precisa, na prática, girar aqui essa parte de cima, essa cabeça aqui, onde existem algumas tarraxas. E ao girar, ao variar o ângulo dessas tarraxas, a gente está conseguindo criar tensões diferentes em cada uma das cordas. E a partir dessas tensões que estão relacionados aí à variação de posição, a uma deformação aqui, né? Então, a partir dessa tensão que a gente aplica nessa corda, a gente consegue verificar quais são valores corretos, valores que a gente consegue observar uma nota sendo dada aí num formato, numa vibração correta. E aí vocês podem pensar, beleza, essa planta talvez seja realmente interessante, mas será que é possível de fato fazer esse controle? E aí eu mostro para vocês aqui um exemplo de um vídeo que ele faz isso de forma automatizada. Então vocês conseguem perceber aqui as tarraxas sendo giradas, sendo controladas, o ângulo de cada uma dessas tarraxas, e a partir desse controle de ângulo existe aí a correta afinação desse nosso violão, como é mostrado aqui. Bom, esse daqui é um caso específico, mas a gente pode pensar em diversas outras possibilidades. Mas eu gostaria de trabalhar com vocês uma outra grandeza que também é muito importante, muito comum, que é a temperatura. Percebam que o que eu posso variar aqui nesse caso é, olha, vamos indicar aqui que o nosso controlador, ele na verdade cria um sinal de corrente, e dessa corrente a gente tem uma variação de temperatura. Podemos aí pensar em diversas plantas industriais que necessitam desse controle de temperatura. Mas o que eu gostaria de explicar, de mostrar exatamente para vocês é o seguinte, olha, nós sabemos que os strain gauges de modo geral, eles são dependentes aí dessa temperatura. E aí a temperatura é um parâmetro que vai também variar a resistência desse nosso strain gauge. Ou seja, existem cenários, existem sistemas que a gente vai ter que fazer a seguinte operação. Olha, o nosso condicionador de sinal, ele vai ter muitas vezes que ficar em locais distintos daquele nosso sensor. Poderia ser um strain gauge, poderia ser um termopar, poderia ser qualquer sistema, qualquer variação aí, qualquer sensor que vai trabalhar com temperatura. E aí, este nosso condicionador de sinal, ele fica à parte, fica distante do nosso sensor de temperatura aqui, que está como mostrado no chão de fábrica. E aí percebam o que a gente tem neste caso específico, quando a gente trabalha com resistores.
Olha, o fio que está ligando este nosso sensor com o nosso condicionador de sinal, o fio também é uma resistência. Ou seja, quando a gente percebe essa situação, a gente pode falar também que existem aí outras duas componentes nessa nossa ponte de Whitson, que na verdade são aqui os fios chamados L1 e aqui um L2. São duas resistências baseadas aí nesses fios que estão sendo ligados na nossa ponte de Whitson. E quando a gente calcula esse sistema, que é denominado ligação a dois fios, bem intuitivo, né? A gente precisa obrigatoriamente, ou o mais esperado que é que isso aconteça, que esses dois fios utilizem aí cabeamentos que introduzam o menor erro possível nessa nossa ponte de Whitson. Ou seja, esses dois fios não deveriam, ou eles deveriam alterar o valor de resistência o mínimo possível. Mas a gente sabe que muitas vezes isso não acontece. A gente basicamente vai escolher aí cabeamentos, fiação aí qualquer a que a gente tiver para fazer essa ligação. E isso é um problema. Por quê? Quando a gente observa matematicamente esse sistema, a gente consegue perceber que esse nosso RS aqui, esse nosso sensor, que é um sensor resistivo nesse caso, ele tem a introdução de um RL1 e um RL2, baseado nesses dois fios que estão sendo colocados. E aí vocês conseguem perceber que o equilíbrio dessa nossa equação vai ser totalmente comprometido. Bom, como solução, e eu já mostro para vocês também uma segunda possibilidade de fazer essa ligação desse nosso sistema, é a ideia de utilização de uma ligação a três fios, que é o nome correto da gente utilizar esse sistema, onde a gente sabe que naturalmente o RL1 e o RL2 eles vão ter aí valores relativamente próximos, afinal de contas é o mesmo fio que está passando, ele provavelmente vai estar passando na mesma localidade, na mesma posição, eles vão ter comprimentos relativamente similares, então é comum que o RL1 seja igual ao RL2. Os dois fios, essas duas resistências que são introduzidas, vão ter valores muito próximos. E neste caso específico, quando a gente calcula a ideia de equilíbrio dessa nossa ponte de Whitson, uma das componentes aparece de um lado e a outra componente aparece do outro lado desse nosso sistema. Ou seja, é muito mais fácil da gente conseguir ajustar, da gente conseguir equalizar essa nossa ponte de Whitson. E vocês podem me perguntar, Nathan, mas e essa resistência que apareceu aqui no meio? Ela não vai criar aqui nenhuma variação nesse sistema? Bom, lembra primeiro que a corrente que passa aqui dentro desse nosso sistema, ela é igual a zero, porque a gente está calculando basicamente as tensões nesses dois pontos, ou seja, essa resistência que demanda aqui desse nosso terceiro fio vai ser de certa forma ignorada pelo nosso sistema que vai ser introduzido logo à frente. Beleza? Bom, então temos aqui a apresentação das ligações a dois fios e ligações a três fios. Uma possibilidade que é muito importante de vocês observarem quando tiverem desenvolvendo esses sistemas, desenvolvendo condicionadores de sinais como essa nossa ponte de Whitson. Beleza, gente? Bom, na próxima aula vamos analisar outros condicionadores de sinais e também verificar aqueles tipos diferentes de condicionadores de sinais. Afinal de contas, temos aí diversos que podem ser aplicados tanto para sensores
quanto para atuadores. Valeu, gente. Até mais. Até a próxima.